Fala galera, beleza? Então, conforme combinado, eu estou enviando essa videoaula hoje, quarta-feira, que tem o assunto da teoria da nossa próxima aula de amanhã, quinta-feira. Então, amanhã a gente vai resolver as atividades da apostila relacionadas com a matéria que eu estou falando agora, beleza? Mas antes disso, eu preciso corrigir o finalzinho da atividade 3, que não deu tempo de terminar na sala e eu pedi para vocês terminarem em casa, beleza? É o item D que ficou para vocês fazerem. Então, vamos lá, ó. Considerando a série triboelétrica apresentada na página 425, é essa linha aqui que vocês estão vendo, se você atritar um bastão de vidro polido com um pedaço de seda, o que deve acontecer com ambos? Então vamos lá, ó. Indução por atrito, que a gente viu semana passada. Ele está falando que ele vai atritar o vidro com a seda. Toda vez que você atrita dois objetos, dois corpos isolantes, vai passar elétrons de um para o outro. Quem vai receber elétrons, quem vai perder? Tem que olhar aqui na tabelinha. Quem tiver mais para a direita vai ficar negativo, quem tiver mais para a esquerda vai ficar positivo. Nesse caso, então, o vidro vai ficar eletrizado positivamente e a seda vai ficar eletrizada negativamente. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, semana passada a gente conversou sobre tipos de eletrização e eu passei o primeiro tipo para vocês, que era eletrização por atrito, tá? Atritando dois corpos isolantes. Agora, nessa aula de hoje, eu vou passar outros dois tipos de eletrização. Eletrização por contato e eletrização por indução eletrostática, tá? Então, vamos começar pela primeira aqui, ó, por contato. O que acontece? A gente tem um objeto inicialmente eletrizado. Pode ser tanto positiva como negativamente. Nesse caso aqui, ele está positivo. Um outro objeto que está neutro. Se ele está neutro, pessoal, o número de cargas positivas e negativas é igual, tá? O que acontece é encostar um no outro, considerando que os dois sejam condutores, tá, pessoal? Os elétrons que estão nesse corpo aqui, eles estão na mesma quantidade do que os prótons, tá? Por isso que ele está neutro. Mas os elétrons que estão nesse corpo aqui, menorzinho, inicialmente neutro, vão migrar e vão passar para esse corpo positivo. Por quê? A tendência de equilibrar as cargas, tá? Eles vão se sentir atraídos, né? A gente viu que os elétrons são atraídos pelos prótons e vice-versa. Então, eles vão vir aqui e neutralizar algumas das cargas. Só que, tá? Vai neutralizar algumas. Só que não tem elétrons suficientes para neutralizar todas. Então, esse corpo vai continuar eletrizado positivamente, com algumas cargas positivas sobrando. Enquanto que esse daqui, como ele perdeu elétrons, também vai sobrar cargas positivas. Então, ele também vai ficar eletrizado positivamente, beleza? Lembrando que só os elétrons que passam de um corpo para o outro, os prótons nunca saem, tá? Toda vez que um corpo recebe elétrons, está sobrando elétrons, ele fica negativo. Quando está faltando elétrons, ele fica positivo, tá? Mesma coisa aconteceria se o indutor fosse negativo, tá? Ele inicialmente está negativo, houve o contato. Essas cargas negativas aqui foram atraídas pelas cargas positivas desse objeto que inicialmente estava neutro, tá? A tendência delas se repelirem entre si também, tá? Por isso que elas também se movem de um objeto para o outro. E então, nesse caso aqui, ainda vai estar sobrando elétrons, tá? Não foram todos os elétrons que passaram para lá, então ele ainda vai ficar negativo. E esse cara aqui que recebeu elétrons, está sobrando elétrons aqui também, está negativo. Os dois ficam negativos, beleza? Isso acontece porque são todos materiais condutores, tá? Agora, pessoal, vou falar do segundo tipo de eletrização. A aula de hoje é bem rapidinha mesmo, tá, pessoal? O segundo tipo de eletrização é a eletrização por indução eletrostática, tá? Então, a gente vai ter dois corpos, um que está inicialmente eletrizado, que a gente vai chamar de indutor, e o outro que está inicialmente neutro, que a gente vai chamar de induzido. Pessoal, esse corpo aqui ele está neutro, tá? Números iguais de cargas positivas e negativas. O que acontece é o seguinte, quando a gente chega com um corpo eletrizado próximo dele, as cargas do corpo que está neutro vão se separar. Algumas vão vir para o polo mais próximo do indutor, outras vão fugir. Quais vão se aproximar e quais vão fugir? Vai depender da carga do indutor. Se o indutor for positivo, igual está aqui na imagem, as cargas negativas vão se sentir atraídas e vão se acumular desse lado, tá? Então, vai faltar elétrons nesse outro lado aqui, vai faltar elétrons, tá? Por isso que ele fica positivo. Se a carga do indutor fosse negativa,
ia acontecer a mesma coisa, só que dessa vez os elétrons é que iam ir para lá, tá? E os prótons é que viriam, tá? Mentira, próton não vai vir não. Mas os elétrons iriam para lá, então aqui ia ficar um acúmulo de elétrons, ia ficar negativo, e nesse canto de cá ia faltar elétrons e ficaria positivo, tá? Só estou explicando o que aconteceria se o indutor tivesse outra carga, mas não é o caso aqui, tá? Então, ocorreu já uma certa indução, né? As cargas foram separadas, mas o corpo aqui, ó, ele ainda está neutro. O número de cargas positivas e negativas ainda é igual, tá? Elas só estão separadas, estão polarizadas, tá? E é esse fenômeno que explica a atração, por exemplo, dos papeizinhos com o tubo de caneta, igual eu fiz com vocês. Se você esfregar o tubo de caneta lá de plástico no cabelo, vai ocorrer a eletrização do plástico por eletrização por atrito, que é o que a gente viu na semana passada. Mas aí você vai chegar com o tubinho aqui, ó, que ele está eletrizado. No caso, ele vai estar eletrizado negativamente, mas não faz diferença, tá? Vai chegar com ele eletrizado próximo do papel que está neutro, tá? Aí as cargas do papel vão se separar. Como as cargas opostas aqui, ó, estão mais próximas, a força de atração entre as cargas opostas vai ser mais forte do que a força de repulsão entre as cargas iguais. Próton repele próton, né? Mas os prótons vão estar mais longe uns dos outros do que o próton com o elétron. Então a força de atração vai ser mais forte. Aqui, ó, vai ser uma força mais forte do que essa força de repulsão, que vai ser uma força bem fraquinha, tá? Por isso que ocorre a atração entre um objeto eletrizado e outro objeto neutro, tá? Igual ocorre com o papel e a caneta que você atritou no cabelo, tá? Mas tá, a gente tá falando de eletrização. Esse corpo aqui, ó, ele ainda tá neutro. Como é que a gente faz para eletrizar ele? Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó. A gente usa dois corpos que inicialmente estão próximos, juntos uns dos outros, tá? Existe uma ligação física entre eles estão grudados, tá? Para permitir a passagem de elétrons, tá? De cargas. Então vamos supor que a gente chegue com um indutor negativo. O que vai acontecer? Os elétrons, que aqui, ó, antes estavam todos espalhados, tá? O corpo era nêutron, elétrons espalhados, prótons também, tá? Prótons e nêutrons espalhados em equilíbrio. O que vai acontecer? Se aproxima esse aqui que está negativo. Os elétrons vão fugir, né? Eles se repelem. Então os elétrons vão passar tudo para o corpo C. Todos os elétrons vão vir todo para o C. E o que vai acontecer então, ó? Vai ficar todos os elétrons nesse canto aqui, ó. Esse corpo vai ficar eletrizado negativamente nesse canto. Enquanto que esse aqui vai sobrar carga positiva, né? Porque ele perdeu uns elétrons e esse aqui vai ficar positivo, né? Que é o que a gente tem aqui nessa figura, tá? Os elétrons todos fugiram para o canto de cá. Aí o que você faz agora? Basta você separar os dois corpos. Como não há mais nenhuma ligação física entre eles, os elétrons não conseguem voltar para lá e ficaram presos no corpo C, tá? Esse corpo C agora ele está eletrizado negativamente, enquanto que o corpo B está eletrizado positivamente. Então você finalmente conseguiu fazer a eletrização de um corpo pela indução, tá? De outro corpo eletrizado. Então esse aqui é o indutor, esses outros dois aqui foram os induzidos. Beleza? Alguma dúvida? Se vocês tiverem, pode mandar para mim, não tem problema nenhum, tá? E amanhã a gente vai resolver as atividades da apostila, tranquilo? É isso que eu tinha para falar hoje. Bons estudos e até amanhã.